Paz seja convosco. Se coloque de pé, com muita alegria no coração. O Senhor preparou esse dia e esse momento para estarmos aqui juntos e oferecermos o nosso melhor para Ele, amém? E nós vamos fazer de todo o coração, desde já, desta primeira oração. Se coloque diante do altar de Deus. Pai, aqui estamos nesta noite maravilhosa, início de noite, fim de tarde, aqui estamos, Pai. Ó Deus, graças à Tua bondade e misericórdia que tem nos acompanhado. Obrigado por esse momento que o Senhor preparou para nós, para podermos entoar a Ti louvor, adoração, gratidão, ó Deus, e estarmos em comunhão uns com os outros. Também para receber uma palavra ao nosso coração, uma palavra de estímulo, de incentivo, uma palavra que venha tocar em nossa vida de tal forma que haja transformação, que haja, Pai querido, responsabilidade da nossa parte para contigo. Ó Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, te engrandecemos, acima de tudo, porque és Deus. E podemos declarar o nosso Deus, o eterno, o grande eu sou. Pai, abençoa-nos através do louvor, das canções que vamos entoar a Ti, através da Tua palavra santa. Abençoe, Pai, abençoe nossas crianças, nossos juniores, abençoe os adolescentes, jovens, as mulheres, os homens, os membros da igreja, os visitantes, simpatizantes. Nos abençoe poderosamente. Colocamos tudo sob a total direção do Teu Espírito Santo e oramos crendo na bênção, no nome bendito e poderoso de Jesus. Que assim seja. Digam amém. Aplauda Jesus. Adore a Ele. Amém. Pressionados, mas não desanimados,
avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Bendito é o Senhor, aquele que nos salvou. Glória a Deus. Como emblema de vergonha.
para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar isso me buscar e com ele voar uma parte da glória e de Deus. Eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, Até. até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa Aleluia. Louvado seja e engrandecido nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja, Rei da Glória. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som de sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
compensará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará. Louvado seja o teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Aleluia. Todo ser confessará. Confessamos hoje, Senhor. Seja o teu Louvado seja o teu nome. teu santo nome. Aleluia, ao Rei da Glória. Louvado seja. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus, para sempre adorado. Boa noite a todos, paz seja convosco. Deus nos dá esse grande privilégio, a todos nós, a mim, a você. Ele está aqui presente, recebendo este louvor. Você crê nisso? Diga amém. Ele também quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos que de fato nós temos necessidade. Com as mãos para os céus, agradeça a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa. Senhor, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade, ó Deus, que nós consideramos uma grande oportunidade que estamos tendo da parte do Senhor. O Senhor que nos salvou, o Senhor que nos tirou das trevas, nos transportou a esta maravilhosa luz, que Criador tornou o nosso Pai Celestial, pela palavra, pela mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, que o Senhor tocou em nosso coração, quebrantando, abrindo nossa mente, e o Senhor trouxe para nós a revelação. Por isso estamos aqui, e pela fé nós contemplamos as Tuas maravilhas. Bendito o nome do Senhor, para sempre adorado, para sempre glorificado. Aleluia, o Teu nome, Jesus. Santo, 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 Teu santo santo, nome. Só o Senhor é Deus. se confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Para Ti, Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor, pois bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Nós sabemos que é realidade o que nós estamos cantando. Todo joelho vai se dobrar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito, e Deus colocou aqui o que de fato irá acontecer. Toda a terra, todos os seres humanos, todos terão que dobrar o joelho diante do grande Cristo, nosso Senhor.
toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Para muitas pessoas farão isto, farão chorando, gemendo de dor, gritando de desespero, porque sabem o destino. Nós, com toda alegria, fazemos isso, não temos nenhuma dificuldade. Nós sabemos que ajoelhar diante de Jesus é prazeroso, somente. É um prazer para nós, irmãos. Digam graças a Deus. Fazemos isso com muita alegria. Deus seja louvado. Se assente, irmãos, antes da palavra, a mensagem. Nós queremos orar em favor do casal Maurílio da Silva e Maria Aparecida da Silva. Aniversário de casamento, 40 anos de união. O casal está fácil aí? Aí está lá. Isso. Se tiver alguém da família que quiser acompanhar, pode vir. 40 anos de união, até que eles cheguem. Nós vamos estar aqui lendo o Salmo 128. Temor de Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Obviamente que tanto Jerusalém quanto Israel, salmo que na ocasião inspirado e cantado, tinha muito a ver com Jerusalém. Era a cidade de impacto, era a cidade abençoada, a cidade onde as tribos, mesmo residindo longe, iam para Jerusalém, para as festas, para o templo, para a presença de Deus. Hoje nós sabemos, irmãos, que nossa vida é o alvo de Deus direto. Este local, obviamente, torna-se também abençoado pela reunião dos crentes. Se nós nos reuníssemos em outro barracão, lá nós seríamos abençoados. Não é a igreja prédio, esse local abençoado, mas sim nós abençoados, porque nós somos a igreja de Jesus. Diga graças a Deus. Então, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre a sua vida. Em pé, irmãos, estenda as mãos para cá, para nós abençoarmos. Algumas pessoas começando a vida de casamento, e olhando, nós já temos 1 ano já, né? Até chegar aos 40 tem chão, tem estrada, né? E aqui o casal então completando 40 anos de vida conjugal. É uma bênção os dias de hoje. Pai, nós abençoamos teus servos, que sejam sempre abençoados, Pai, como tem sido Maurílio, a Maria, que sejam, ó Deus, sempre amparados por Ti, suas necessidades supridas, que o Senhor possa caminhar sempre, dia após dia, sempre na Tua presença, para que cada um seja bênção para o outro, que o casal seja abençoado pelas bênçãos que o Senhor sempre tem para com eles, e certamente tantas outras bênçãos preparadas para este casal, toda a família que nós abençoamos. Pai, que seja para a glória do Senhor, seja o Teu nome honrado e glorificado por esta bênção. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Meus parabéns aqui. Deus abençoe. Parabéns, viu? Que venha mais 40. Deus abençoe, viu? Isso. Muito bem. Tá? Parabéns. Deixa eu cumprimentar vocês também. Isso, parabéns, viu? Deus abençoe. Deus abençoe, bem. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Aí, Deus abençoe. Pai, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Agora nós vamos receber a palavra do Senhor. Coloque a mão no coração. Peça para Jesus te abençoar com a palavra que é bendita, que é vida para nós e traz para nós o ensino que necessitamos. Humildemente clame ao Senhor. Pai, nós
neste momento estamos pedindo que a nossa vida seja tocada pela Tua palavra. A palavra é viva e eficaz, ela é cortante. A Tua palavra é o alimento espiritual. Diante da palavra nós nos confrontamos, temos confronto com a palavra, com o Evangelho. Ó Deus, porque precisamos melhorar sempre, precisamos criar sempre ânimo, coragem para seguirmos a nossa caminhada. Sabemos que muitos obstáculos, lutas, tantas situações adversas surgem em nossa caminhada e nós sempre vamos precisar de Ti. Quando olhamos para trás e vemos o que já temos percorrido, louvamos ao Senhor porque chegamos até aqui por causa da Tua bondade e do Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça abundante em nossas vidas. Pai, que cada um que aqui está presente, Teu filho, Tua filha, possa receber do Senhor a palavra, Senhor Jesus, palavra direcionada àquilo que de fato cada um necessita. Os céus conhecem nossos pensamentos, o Senhor conhece a nossa vida, tudo o que precisamos. Venha, ó Deus, nos prover com o ensino da Tua palavra, humildemente que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Digam graças a Deus. Os irmãos podem sentar, queridos. Nós cantamos agora há pouco um hino bem antigo, que é Rude Cruz, nos valendo de algumas frases deste hino. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Realmente ela é maravilhosa. A mensagem da cruz é maravilhosa, não somente para nós, ela é maravilhosa também para nós passarmos para as outras pessoas. Nós encontramos um tesouro, nós encontramos uma riqueza imensurável, e graças a Deus que nós encontramos essa riqueza imensurável. Mas não pode ser somente para nós. Uma vez que eu amo essa mensagem da cruz, e na mensagem da cruz pede-se para nós amarmos as pessoas. Digo amém. Amar as pessoas é desejar para elas que tudo vá bem, mas principalmente que sejam salvas. Que nós queremos encontrar no céu as pessoas do nosso convívio. Imaginou sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, o filho, a filha, o vovô, a vovó, tio, e assim os demais, aqueles amigos, aquelas pessoas do convívio. Certamente nós gostaríamos de encontrar todas essas pessoas lá no céu. Vai ser surpresa quando chegarmos lá, de repente notarmos a ausência de um de outro, e aí não tem mais o que fazer, já terminou tudo, já foi o tempo. E nessa música, nesse hino, diz assim: até morrer eu a vou proclamar, a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Será que está sendo verdade isso em nós? Ou nós estamos cantando só, sem prestar atenção no que estamos cantando? Até morrer eu a vou proclamar. Às vezes as pessoas têm habilidades no que faz da vida, e faz com facilidade pela habilidade que tem, pelo talento. Quantos são vendedores aqui? Levante a mão. Trabalha assim para vender. Olha, várias pessoas, tá? Ok. Telefonista, levante a mão. Alguém tem telefone, tá? Pessoas de boa comunicação. Você entende assim que você é de boa comunicação? Levante a mão. Não tem vergonha não. Ninguém vai dizer, você não é não. Eu sou e acabou. Eu mando em mim, né? Ótimo, tá aí. E esse talento, essa capacidade que Deus deu, e assim outros também. Mesmo você não acha às vezes bom comunicador, mas você sabe falar. Quem sabe falar, levante a mão. Pronto. Até a mula falou na Bíblia e não sabia falar. Ela falou também.
Então todos nós estamos enquadrados. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu então minha cruz, até por uma coroa trocar. Nós trocaremos a cruz que estamos levando, conduzindo, o ensino do Senhor, vamos trocar por uma coroa. E no céu nós teremos coroas e galardões, diz a Bíblia Sagrada, tá? Muitas promessas são feitas por aí, por tantas pessoas, e umas dão certo, conseguem cumprir, outras não, tá? Mas o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Todas as promessas que Deus prometeu, Ele cumprirá todas elas. Então esta de nós chegarmos no céu, recebemos coroas e galardões, é pelo trabalho, serviço prestado aqui. Não é para, o que fazemos não é para comprar a salvação veio de graça para nós, mas coroas, galardões mediante o que nós fazemos aqui. Então, até morrer eu vou proclamar. Você está proclamando a mensagem da cruz? Até morrer, que tem gente que dá uma certa idade, parece que fica estagnado, já fiz muito, acho que não fez muito não, mas quem fez muito foi Deus por nós. Nós fizemos muito pouco, diga amém, muito pouco. Em se comparando o que Ele já fez por nós, é vergonhoso falarmos que fizemos muito. E ainda o que Ele fará aqui para nós enquanto vivemos, e o que fará, o que está reservado lá no céu para nós, é vergonhoso falarmos, pensarmos que nós fizemos muita coisa. O tema da mensagem é chamados para servir, enviados para salvar. Chamados para servir, enviados para salvar. Fique de pé um instante, nós leremos em João capítulo 15, versículo 16. Eu estarei lendo na NAA. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. E outro texto, Romanos 10, 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Agora sim, pode se assentar, queridos. Com certeza está bem definido, não há razão para alguém se perder do que já está definido, que não foi nós que escolhemos o nosso Salvador, Cristo, o nosso Deus. Foi Ele quem nos escolheu, digam graças a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. Está escrito, não tem como a gente pensar diferente. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Que bênção, diga graças a Deus, escolhidos. Agora o que vem na sequência, a seguir, aperta um pouquinho o cerco. E os designei, fomos designados, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Não vamos entrar aqui no mérito de facilitar as bênçãos para nós, pelo fato de nós produzirmos fruto que permaneça. Não vamos entrar nessa área. Nós vamos apenas falar da nossa responsabilidade. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Se não crer, não vai invocar. E como crerão naquele em quem nada ouviram? Se não ouvirem, eles não crerão. E como ouvirão se não há quem pregue? Se não tem quem pregue, não tem como ouvir. E como pregarão se não forem enviados? Aí nós entendemos que, mas quem esses que forem enviados?
Aqui foi dito na ocasião, para as pessoas que leram na época, depois na geração seguinte, na geração seguinte, na geração seguinte, e esta geração que está ouvindo essa mesma verdade já definido, nós somos esses enviados. Digam amém. Então, tem que ser enviados, porque está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Não existe assunto, mensagem mais bela, mais linda do que a mensagem da cruz. Não existe, irmãos. Não existe nada que se iguala a levar o evangelho de Jesus para alguém, tá? Quantos gostam de contar notícia para os outros? Se você tomou conhecimento, as pessoas não sabem, o seu primeiro a contar, levante a mão. Pode falar a verdade, irmãos. Não adianta ficar braço baixado, não. Quem gosta de contar notícia para os outros, levante a mão. E tá cheio aí no Facebook, rede social, mano. Tem que contar notícia. Tá cheio, tá assim, ó. Irmãos, nós temos notícia tão maravilhosa para passar para as pessoas. Tá? Não é a guerra ali, o problema lá, o roubo aqui, a mentira lá. Não. É a mensagem da cruz. O evangelho que salva. Todos nós temos conhecimento disso. Temos essa mensagem para entregar. Nós já temos, diga amém. Um chamado que não pode esperar. Que às vezes nós achamos que não pode esperar outras coisas. Quais desse mundo não pode esperar? Tá? Para ter um filho, demora-se 9 meses que a criança fique no ventre da mãe. 9 meses. Quem é que pegou já uma fila, seja na agência bancária, em qualquer lugar? Nossa, que fila, dá vontade de existir. Levante a mão, viu uma fila grande. É comum isso, tá? E você espera, e aquela mãe espera, tá? Marcou o casamento daqui a 1 ano, ele espera, tá? E vai esperando, tá? Vai ter uma entrevista e marcou para tal dia, tem que esperar. E se não acontecer, de não dá para comprar no mercado, não dá para pagar aquela conta e partir antes? Teve alguma diferença? Ia comprar um carro, o ano passado e morreu, partiu. Qual a diferença? Ia construir, ia comprar uma casa, ia fazer isso, ia casar, morreu antes. Qual a diferença? Nenhuma. Mas qual a diferença? Morreu e não entregou a vida para Jesus, não recebeu a mensagem da cruz. Aí sim fará toda a diferença. Tudo aqui na terra pode esperar. Alguém tentou marcar o casamento esse ano, olha, vamos esperar para o ano que vem, tá? Veja que é 26, vamos colocar 27, é mais bonito, tá? 27 então. Depois chega onde 27, não teve o preparo adequadamente, 28 é melhor ainda. Tá? Não deu para casar, 26, casa 27, casa 28, tá? Aqui pode esperar, irmãos, nada muda depois na eternidade. Agora, muda na eternidade ter ou não ter Jesus. Ter entregue a vida para Jesus ou simplesmente não entregou a vida para Jesus. Que situação! Deus não nos chamou para apenas frequentarmos igreja, mas para servirmos no reino. Estamos aqui, é gostoso, irmãos. Para nós é uma alegria estarmos aqui na casa de Deus, né? Que alegria poder estar aqui cultuando a Deus, ouvindo a palavra dele. Mas quantos do nosso convívio, pessoas bem próximas da família, parentesco, amigos, que poderiam também estar aqui e não estão. E alguém diz assim: bom, eu fiz minha parte, eu falei, não quer saber. Bem, não podemos desistir, porque talvez muitos que estão aqui, se desistissem de nós, nós não estaríamos aqui. Talvez alguém foi bastante insistente conosco. Não vou perguntar, porque talvez você nem tem lembrança disso,
talvez nem saiba disso, que alguém insistiu com você, falou, anunciou, proclamou o evangelho, orou por você, jejuou por você, e hoje você está aqui. E às vezes facilmente desistimos de alguém, porque nós já falamos, parece que cumprimos a nossa parte. Então o Senhor não nos chamou para simplesmente frequentarmos a igreja, mas sim para nós servirmos no reino. O reino de Deus não avança com espectadores, mas com servos disponíveis. Nós não somos apenas espectadores, nós na verdade somos servos disponíveis. Digam amém. Irmãos, nós temos que definir muito bem isto, para nós seguirmos aqui a mensagem. Preste bem atenção. Nós temos muita coisa para fazer aqui na vida, nós temos muitos afazeres, nós temos muitos compromissos. O dia termina, nós nem conseguimos fazer tudo. Amanhã tem mais coisas para fazer. E assim o mês todo. Termina o mês seguinte também. E vai até o fim do ano. Nós já temos programas, temos planos, desejos para o ano que vem já. A vida é assim agitada. Mas um dia morrendo, tudo fica aqui. Projetos concretizados, projetos simplesmente não concretizados. Tudo fica aqui. E nada muda na nossa sequência de vida. Nós, na verdade, queridos, temos que estar disponíveis para o reino. Disponíveis para o reino. O nosso Senhor Jesus, que é o Rei deste reino, e nós, como servos, súditos, estamos aqui para servi-lo. E essa atuação no reino, que é eterno, então vale muito mais deste tempo nosso aqui na terra para as coisas de nossa vida. Sim, nós temos que trabalhar, sim, nós temos que estudar, melhorar, nós temos que fazer, faz parte da vida, mas tudo isso não é maior do que o reino que é eterno, que nós já fazemos parte, irmãos. Nós já fazemos parte do reino do nosso Senhor Jesus, que é eterno. Digam amém. Já entramos nele, fazemos parte, agora é para sempre. Então é muito mais de valor as coisas do reino de Deus, que é eterno, do que as coisas desta vida que termina aqui. Então logo termina para um, logo termina para outro. Uma ilustração: um estádio pode estar cheio de torcedores animados. Quem já foi no estádio, levante a mão. Aqui no Bruno Lazzarini mesmo, né? Qualquer lugar pequeno mesmo aí, tá? Foi lá no estádio lá, e os espectadores, né? O público está animado lá, está animado, aquela conversa, aqueles gritos, né? Preste bem atenção, mas o jogo só acontece porque há jogadores em campo. É verdade? Não tiver jogador em campo, adianta nada. O estádio está cheio, lotado de torcedores animados. O reino de Deus não avança com quem apenas assiste. Ele avança com quem entra no campo e se dispõe a jogar. Todos nós estamos nesse campo e estamos jogando, não somos espectadores animados. Nós entramos no campo para jogar. Nós fazemos parte de um time que todos aqui são titulares. Há muitos rapazes aqui, homens, talvez tenham lembrança lá de trás, quando entre os meninos na rua, dois principais disputavam quem fazia parte do time, tá? Você para cá, você para cá, você para cá, eu quero você para cá. E às vezes você ficar por último, né? Vem para cá também, sobrou só você mesmo, tá? Se você não tivesse lá, não fazia diferença nenhuma, tá? Então você sentia como reserva, ou você vai ficar aqui de reserva, tá? E ficou de reserva o tempo todo, não jogou nada, nem convidou para entrar no campo. Aqui não tem reserva, irmãos. Aqui todos são titulares do time do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos titulares. Deus seja louvado, graças a Deus. Bendito o nome de Jesus.
Em João 9, versículo 4 diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É necessário, é preciso que façamos as obras daquele que me enviou. Lembra que todos nós somos enviados? Aquele que me enviou. Temos que fazer a obra enquanto é dia. Enquanto é dia quer dizer, dá para trabalhar. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto é dia, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós podemos fazer. Vai chegar o dia que não poderá mais fazer. Acabou o seu dia, acabou o seu tempo. Não pode mais fazer nada. Há pessoas perto de nós que Deus quer salvar e o tempo é curto. Temos que saber disso. Qualquer dia eu falo de Jesus para aquela pessoa, qualquer dia. Aí chega o dia seguinte, aí continua qualquer dia. Sabe aquela pessoa fala assim, qualquer dia eu vou na sua casa. Mentira, vai nada. Quando ele quer ir, ele fala, tal dia eu vou. Se qualquer dia não chega nunca, né? Qualquer dia eu falo de Jesus, não funciona, irmãos. Porque amanhã, de repente, a surpresa, tal pessoa faleceu. Eu até contei aqui umas 2, 3 vezes que um senhor me conheceu, um lugar no comércio, e disse que o filho dele está vindo da igreja, tá? E eu lembrei do filho dele, falei, realmente está contente, tudo tal. Está num comércio, lugar assim tão talvez impróprio para a gente puxar esse assunto. E eu pensei, qualquer dia eu vou ter um momento com ele para falar. Dia seguinte ele morreu. Mas pesou minha consciência. Eu estava junto com ele. Eu podia falar um pouco de Jesus para ele. E eu pensei assim, aqui talvez seja impróprio, tá? Mas qualquer dia eu encontro com ele lugar adequadamente para falar de Jesus, mas não deu tempo. Olha, irmãos, que coisa que nós cometemos, erro que nós cometemos. Então esse qualquer dia não funciona. Enquanto é dia, enquanto dá tempo, enquanto ainda podemos fazer, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Assim como nos dias de Noé, enquanto ele construiu a arca, também pregava a justiça. O escritor aos Hebreus fala, pregoeiro da justiça. Quase 100 anos para construir a arca. Teve tempo para as pessoas ouvirem a mensagem dele. Vai vir o dilúvio. Ó, Deus vai mandar o dilúvio. A arca não foi construída em segredo, que ninguém viu. Ah, não estou vendo. Não, estava lá para o público. Com cada martelada era um sermão silencioso. Olha lá, construindo. Olha lá, está fazendo a arca. É velho caduco. Você viu, vai chover, vai vir dilúvio. Nunca tinha chovido até então, tá? E acreditava. Cada martelada era um sermão silencioso. Noé não apenas falava, ele vivia a mensagem, porque estava na prática de fazer, de construir a arca que Deus pediu para ele construir. Mesmo zombando, mesmo que as pessoas estavam escarnecendo, continuou trabalhando até o dia em que a porta se fechou. Fechou a porta da arca. Não puderam fazer mais nada, nem Noé pôde fazer. Gritavam desesperadamente, mas a porta fechou. Um dia a porta vai fechar para todas as pessoas. O tempo vai acabar, a noite vai chegar. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje ainda a porta está aberta. Nossa, assim que acabar o culto, vou chegar lá e falar meu pai, para minha mãe, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, pessoas bem próximas. Gostando do meu tio, tal, minha tia, meu avô, minha avó. Preciso falar, porque amanhã de repente eu tenho a notícia triste. E depois não posso falar mais nada, já foi, a porta fechou. A porta um dia vai fechar. Deus nos chamou para o serviço, não para a passividade. Efésios 2:10, pois somos
feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feitura sua, Deus trouxe para que a imagem perdida fosse recolocada. O pecado manchou essa imagem. Deus fez a sua imagem a sua semelhança. Pecado tirou. Mas feitura sua, novamente, próximo de nosso Deus, criados em Cristo Jesus, vivendo para as boas obras agora. E a melhor obra, irmãos, nós temos aqui os alimentos, agradecemos às pessoas que puderam doar. Com certeza não fará falta alguma na sua casa, diga amém. Outros trarão, e sempre tem acontecido isso, na semana trazem, a quem traz 1 quilo, a quem traz 2 quilos, a quem traz um pacote, a quem traz uma cesta inteira, tá? Deus abençoe. E nós abençoaremos as pessoas que necessitam, as famílias, né, que elas vêm buscar, que elas necessitam. Talvez alguém de você que precisou por um tempo, depois Deus te abençoou. Hoje você já abençoa outra família. Mas a melhor obra, irmãos, nem é essa. Essa enche o estômago. Essa aqui a pessoa come gostoso, foi doado. Agora, a melhor obra é levar a vida eterna para a pessoa. É lógico que quem está necessitado de uma comida, você fazer uma oração, não adianta nada para ela. Oração não vai encher o estômago. Então, dê uma comida, mas a obra maior é anunciar Jesus para a pessoa. Diga amém. É anunciar o evangelho de Jesus. Fomos criados para boas obras. Não existe crente sem chamado. Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Já nos dias de Jesus, esta era a realidade. E hoje, quando olhamos em volta, tem pessoas que são os consumidores apenas, consumidores, só querem receber, mas não querem passar, não querem compartilhar com outras pessoas, só querem consumir. Uma ilustração simples: o problema nunca foi falta de colheita, o problema é quando o campo está branco, maduro, e não há quem entre com a foice. Não é falta de colheita. Tem tantas pessoas aqui na cidade que estão caminhando para o inferno porque não tem ainda o que nós já temos. Nós não somos melhores do que estas pessoas. Simplesmente abrimos o coração para receber a salvação antes delas. Mas está chegando o tempo delas também receberem o que nós já recebemos. Então, está a colheita pronta, está preparada, não falta de colheita. O problema é que o campo está branco, maduro, e não há quem entre com a foice. Não está alguém chegando lá no campo para colher. Almas estão prontas, mas muitos crentes estão ocupados demais com as coisas desta vida, deixando de servir o reino. Depois vem cantar aqui: eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. E Deus está esperando que isso seja a realidade na nossa vida. A igreja não pode ser como uma ambulância equipada que nunca sai da garagem. Imagina uma ambulância muito bem equipada, tanque cheio, tudo prontinho, tá? Mas nunca sai da garagem. O que adianta essa ambulância? Ambulância parada, com sirene desligada, equipamentos novos, tanque cheio, não salva ninguém. Tem que ir e atender, socorrer a pessoa que está necessitada. Tem tanta gente, tantas pessoas necessitadas, e nós, muitos de nós com ambulância, tudo bem equipado, mas só beleza, não sai para socorrer aquela pessoa. Preparação sem movimento é desperdício de propósito. Preparação sem ação não salva ninguém. As pessoas estão perto de nós, irmãos. Se
e eu hoje dissesse assim, e até mesmo se tivesse escrito, direcionado para nós, irmãos, a mensagem hoje vai ser bem pesada, porque está escrito aqui, eu vou apresentar o que está escrito, que Deus está incumbindo todos nós para irmos lá para a África, para salvar as pessoas de lá, pregar o Evangelho. Aí seria difícil, irmãos, nossa, ir lá para a África, arranjar dinheiro, preparar minhas coisas, e depois lá para a África. Nossa, não está em mim isso aí. Não está, não é essa mensagem para nós, irmãos. Para alguns sim, Deus vai ter levantado pessoas especificamente para ir lá para a África. Só que tem país da África lá, irmãos, que está melhor que o Brasil. Deus está lá chacoalhando as pessoas, conversões está ocorrendo lá. Diga amém. O Brasil tem que ser chacoalhado, irmãos. O número de pessoas que dizem serem de Deus é bastante, mas talvez o número está inchado, tá? Inchado. A pesquisa recente é de cada um crente na igreja, dentro da igreja, não sabemos se é salvo ainda, há um crente fora que faz parte do desigrejado. E cada um crente que está na igreja, e ainda do jeito, né, do evangelho do Brasil aqui, tem um lá fora que faz parte do grupo desigrejado. 50% está passando já os que frequentam a igreja. E hoje vemos muitas igrejas sem fazer julgamento algum, mas irmãos, na calamidade do que se prega, do que se ensina, do que recebe lá, do que faz, tá? Nem parece igreja evangélica. O Senhor quer que falemos para as pessoas perto de nós, irmãos. Pessoas perto de nós. Se eu perguntar aqui, quem tem pessoa da própria casa, que ainda não está no Evangelho, não faz parte ainda, vai ter muitas pessoas aqui que têm integrantes da própria casa. Se eu ir um passo mais além, parentesco, irmãos, que todos nós talvez temos, amigos, pessoas do convívio, amigos assim, trabalha junto, você tem como amigo, mas talvez seja apenas um colega de trabalho, amigo que você tem que ter, é uma pessoa de Deus também, amigo, confia no outro, pode confiar no ímpio, confiar em quem não serve a Deus, e conselho tem para você, tá? Então alguns chamam de amigos, mas são colegas de trabalho, do convívio dia a dia. Então o Senhor quer que alcancemos as pessoas próximas. Isso todos nós podemos fazer até com facilidade. A missão não termina na conversão. Então, esticando um pouquinho mais agora, irmãos, veja a responsabilidade que nós temos. A missão nossa, fomos enviados, não termina na conversão. Em Mateus 9,36 diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E assim que Jesus enxergava as pessoas, compadecendo-se delas, estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. São essas pessoas do nosso convívio que não entregaram a vida para Jesus ainda. Elas estão aflitas, exaustas, embaraçadas, confusas, perdidas, buscando um pouquinho de paz em lugares que acreditam que lá tem. Agora tem o dito carnaval, pessoal, nós aguardando esses dias aí, o ano inteirinho aguardando, a alegria minha foi no carnaval passado, agora que tem o carnaval, vou pular um pouco, acho que isso é alegria, irmãos. Estão buscando isso, se afundam, se aprofundam mais ainda, estão aflitas, desesperadas, e nós temos o evangelho que elas precisam para preenchimento do vazio que há na alma. Nós temos essa mensagem gloriosa. Jesus viu as multidões aflitas, desamparadas. Elas continuam assim hoje, irmãos. Onde que elas estão? Às vezes dentro das nossas casas, no trabalho, na vizinhança, na escola. Essas pessoas estão perto de nós. Filipe, um evangelista, um diácono, ele estava num grande avivamento em Samaria, tá?
Estava gostoso participar lá. Um avivamento ocorrendo em Samaria. Multidões, milagres, alegria. Ele teve um chamado urgente. Vai até tal lugar, até o deserto. Avistou o carro, junta-se àquele carro. Ele juntou-se ao carro, ouviu que lia um texto da Bíblia, perguntou se entendia, disse que não. Como posso entender se alguém não me explicar? Foi insistido que ele se assentasse, explicasse. Ele explicou, alcançou aquela alma, alcançou aquela vida, irmãos. E se ele dissesse assim, deixa eu terminar aqui primeiro, depois eu vou, ele perderia a oportunidade de alcançar aquela alma, ele perderia essa bênção. Mas ele obedeceu, porque para Deus uma alma vale a obediência inteira. Diga amém. Uma alma, por uma alma, se fosse necessário, Jesus morreria novamente, iria à cruz novamente, se fosse para alcançar uma alma. O valor que temos para Deus, o valor que tem as pessoas que não tiveram ainda entendimento da salvação, o quanto vale para Deus. Às vezes para nós é aquele grau de parentesco. Meu pai, a minha mãe, um dia ele vai aceitar, um dia vai abrir o coração, meu filho. Irmãos, mas Deus está dizendo, é urgente isso. Você está priorizando outras coisas terrenas, mas eu quero salvar com urgência. A missão não termina quando a pessoa aceita Jesus. Temos responsabilidade de cuidado do recém-convertido. Veja que uma criança nasce, a primeira coisa de que ela precisa é do quê? Pensa aí, depois eu dou resposta. Uma criança nasce, qual a primeira coisa que essa criança precisa? Alguém pensou, bom, eu acho que é o leite, né? Eu acho que já é a roupinha já, né? Que sai nu, verdade? Já põe a roupinha, tá? E outras coisas que alguém possa pensar. Quando a criança sai do ventre, no parto, às vezes ela respira com facilidade. Algumas crianças demoram um pouquinho até para respirar. É a hora que o médico dá um tapinha, né? Aí, pronto, já está nesse mundo aqui agora. Já saiu da comodidade do ventre, né? Agora está nesse mundo aqui. Deus seja louvado. Vai enfrentar muita coisa ainda nesse mundo. Lá tudo está prontinho no ventre, né, irmãos? Agora tem que encarar esse mundo aí. Mas qual a primeira coisa que essa criança precisa, irmãos? Não é o alimento, não é a roupa, não é o ensino. A primeira coisa que essa criança precisa é uma família. Tendo a família, terá tudo. Tendo a família, ela vai ter leite, vai ter roupa, vai ter ensino. Primeira coisa que a criança, quando nasce, precisa de uma família. Primeira coisa que o recém-convertido precisa, irmãos, é uma família. E aqui está, irmãos, a família de Deus. Nós somos integrantes da família de Deus. Quem assim confirma, levante a mão. Somos integrantes da família de Deus. Aí de repente tem um novo convertido, um recém-convertido. Ele precisa de uma família, irmãos. A família vai cuidar. A família vai poder ajudar. A família. E nós somos esta família. Imagina uma criança que ela nasceu e ficou ali. Nasceu, deixa a criança ali. Daqui a um tempo a criança vai morrer, porque ninguém está cuidando dela. Às vezes a pessoa vem para a igreja, um visitante, de repente estou até falando com alguém aqui, um visitante, pastor, deixa eu falar a verdade, eu vim aqui domingo passado, pastor, só lá na entrada deram a mão para mim, ninguém mais, parece que eu é invisível, ninguém me viu, tá? Pastor, hoje estou aqui a primeira vez. Entrei lá deram a mão para mim. Mas sentei aqui, a pessoa olhou para mim só assim, né? Por nada.
Que gente esquisita essa, pastor? Não, irmãos, não podemos ser esquisitos, não, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus não é gente esquisita, não. É gente que ama, que tem compaixão, que quer compartilhar a mensagem da cruz, entregar o que nós recebemos de graça, apresentar para as pessoas o evangelho de salvação. Diga amém. Então a pessoa, ela vem, se ela aceita Jesus, o novo convertido, ela precisa de uma família, e nós somos esta família. Assim é a igreja de Cristo. Efésios 2,19: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e o que mesmo? E membros da família de Deus. Nós somos. Agora temos que viver à altura disso. Precisamos agora tomar jeito. Éramos estrangeiros, peregrinos, distantes da família de Deus, até que chegou o momento que o Senhor proveu a bênção de nos dar o entendimento da salvação, a revelação da palavra, e de nossa parte só a fé. A graça nos cobriu e nós estamos aqui hoje. Quem é que sentiu que teve da igreja um cuidado? Levante a mão. Quem entende? Olha, graças a Deus eu vim, a igreja cuidou de mim. Levante a mão. Teve um discipulador. Bem alto, levante a mão aí, irmãos. Que bênção. Não vou perguntar quem, infelizmente, vai dizer: olha, eu não tenho muito bem o que falar da igreja, não. Nem vou perguntar isso aí, entristecer a gente aqui, irmãos. Vamos ficar com a parte boa, diga amém. Vamos levar jeito para fazer o melhor. Então nós somos membros da família de Deus, então somos diferentes agora, não como peregrinos, estrangeiros, somos cidadãos dos céus, nós vamos morar no céu, tá? Enquanto não chegar o dia, o momento certo, estamos aqui para fazer jus à posição que nós estamos. Quando alguém nasce de novo, nasce espiritualmente frágil. Todos nós, no início de conversão, éramos frágeis. Nasce espiritualmente frágil, não sabe nada de Bíblia, não tem experiência nenhuma, é a criança recém-nascida, tá? Que às vezes ela não tem muita coragem, às vezes, para perguntar. Mas quantos que vieram para mim, para muitos líderes aqui: olha, agora eu posso fazer isso, será ou não? Tá? E será que permite fazer isso? Um pouquinho, será que eu posso? Tá? Quantos que perguntam? Tá? Até um dia alguém perguntou para o pastor, porque está chegando os dias do batuque, né? Do samba, que é esses dias logo aí que estão chegando aí. Pastor, chega esses dias, meu pé começa a já mexer sozinho, pastor. Depois meu corpo acompanha, tá? Mas dá uma vontade, né? Será que eu posso ir lá, pastor? Pode? Eu posso? Pode. Nossa, que bom. E assim, beber um pouquinho, pode? Pode também, que bom. E foi perguntando, pastor: pode? Acabou já? Pergunta? Acabou. Você pode fazer tudo isso aí, só não pode entrar no céu. Não pode entrar no céu, tá? Ou você quer o mundo ou quer o céu? Então é assim, eu recém-convertido, o frágil, não sabe nada ainda, tá? Nós já sabemos as coisas, digo amém. Nós já temos direcionamento, diga amém. Nós já temos aqui, irmãos, a mensagem, a Bíblia completa para nós, viu? Seguir o céu para o lugar que é santo. Nós estamos nos santificando a cada dia. Não brinque com a vida cristã. Então, um recém-convertido precisa ser acolhido, alimentado e cuidado. Evangelizar é gerar filhos, discipular é criá-los. Então nós evangelizamos, geramos filhos. Agora nós vamos discipular, que é criar esses filhos, tá? Chegou uma criança na casa, que bênção, faz festa. Agora tem que criar. Criar é dar comida, é dar roupa, dar estudo. É mais um agora que vai ajudar na despesa de casa. Não ajudar em dar, em retirar, tá? E aí então é mais uma boca para comer, é mais um corpo para vestir, tá? Então tem que criar. Na verdade, temos que discipular.
Então precisamos dar um pouco mais de tempo. Evangelizar, às vezes, uma palavra, a sua oração, a pessoa aceitou Jesus. Agora precisa discipular, irmãos. É um investimento maior que nós temos agora que oferecer para o recém-convertido. Não basta celebrar o nascimento, é preciso assumir a responsabilidade de cuidar. Cuidar é responsabilidade. Tá? Veja que a mãe tem responsabilidade, o pai também tem, a família tem. Os de fora talvez não tenham, mas a família tem. E o tempo é curto, a urgência é real. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, no segundo versículo, diz assim: porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável, é o tempo oportuno. A oportunidade não dura para sempre, as oportunidades não duram para sempre. Quem é que já considerou ter perdido boas oportunidades na vida? Levante a mão. Olha aí, verdade. Elas não duram para sempre. Às vezes, olha, se tivesse feito aquele negócio, tivesse feito isso. Quantas pessoas que perderam tantas propriedades, bens, tá? Não aproveitaram as oportunidades. E assim também nós, diante da nossa responsabilidade de gerar filho e criar, é a nossa oportunidade agora que estamos tendo. Essa oportunidade vai passar. Ilustração, temos aqui Esther. A rainha Esther, foi dito a ela: quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste ao reino. Ela chegou no reino, foi a rainha. E agora os judeus precisavam dela. Olha, se você não fizer, Deus terá meios para fazer, tá? Você está perdendo uma grande oportunidade. Às vezes, irmãos, nós achamos que somos os bons, né? O rei da cocada, a última Coca-Cola, né? Aquela cereja em cima do bolo. Somos os mais importantes. Que se eu não fizer, não, irmãos. O mais importante é quem nos salvou. O mais importante, a mensagem é dele, que nós entregamos. Diga amém. Se eu não fizer, outro fará igual, melhor do que eu. Se você não fizer, Deus vai trazer outro para fazer, talvez até melhor do que você. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Antes que as pedras clamem, nós temos que clamar, temos que proclamar, temos que anunciar, temos que fazer enquanto temos esta oportunidade. Diga amém. Tem algumas pessoas que querem usar um púlpito para pregar, que já tem um pastor, tá? Tem tanta gente que você pode evangelizar, tantas pessoas precisam ouvir a mensagem. O púlpito não pode ser disputado, tá? Tem que disputar as almas que temos aqui em nossa cidade, milhares e milhares de irmãos. Se somar o povo evangélico, nós temos estimativa mundial. Diz que se temos tipo 8 bilhões de seres humanos aqui, se chegar 2 bilhões de pessoas salvas, tá? Ainda tem 6 bilhões de pessoas para alcançar. Aqui em Leme, se tem 100 mil habitantes, 105 mil, que diz? Irmãos, será que nós temos aí uns 20 mil salvos, irmãos? É de se pensar. Começa a pensar nas igrejas, fazer uma somatória, e ficamos envergonhados, irmãos, envergonhados. Esther sabia do papel dela, e ela então agiu, ação. Ela fez enfrentamento, porque se Deus não livrar através dela, Deus usará outra pessoa
e daria o livramento para os judeus. O livramento, não tinha como Deus não dar o livramento, porque chegaria o Messias através justamente desse povo judeu aqui, na sequência. Assim como nós vemos no Antigo Testamento tantas histórias lindas, testemunhos lindos de fé, e o nosso Senhor Jesus veio, passou por essas etapas pela linhagem. Então, olhando cada integrante do patriarca, nós vemos aí esses homens de Deus, mulheres de Deus, que estava vindo ainda, chegando o Messias chegaria. Digam amém. Então, a importância de cada ato de Deus e cada pessoa que aproveitava na ocasião a oportunidade. Então, se ela se calasse, Deus levantaria outro, mas ela perderia o privilégio. Hoje nós estamos aqui, irmãos. Hoje estamos tendo o privilégio, tá? Se nós perdemos a oportunidade, perderemos o privilégio. Outros farão bom uso, serão privilegiados. Então é uma questão de valorizar a oportunidade. Ezequiel 1:3, uma vez que o chamado é uma oportunidade e não deve ser adiada. Veja o que diz Ezequiel 3:18 e 19. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade. Mas você, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, esse você é eu, esse você é você, esse você somos nós, e você será responsável pela morte dele. Eu vou ler de novo, irmãos, esse versículo 18 aqui, agora lê com compreensão. Quando eu, Deus dizendo, disser ao ímpio, presta atenção que é ímpio, não é índio, eu já disse aqui umas vezes que eu pregava em Conchal, quando falava ímpio, tinha um irmão que entendia que era índio. E um dia me abordou, pastor, você não gosta de índio? Por que não gosta de índio? Não tem convivência com eles, mas nada contra, porque é índio. O senhor fala que o índio vai para o inferno? Eu falo, não, nunca falei isso, porque entendi que era ímpio. O ímpio é o inconverso, o ímpio que não se converteu. Se não se converte é para o inferno. Mas é o ímpio, não é o índio não, viu, irmãos? É o ímpio, muitos índios salvos aí, irmãos, viu? Muitos índios salvos. Então, se eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, que sempre a última palavra é de Deus, e você não avisar, se eu não avisar, você não avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, falar para o pai, para a mãe, pai, mãe, tio, mas se não converteu é ímpio, tá? Não mudou nada para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Apertou o cerco, irmãos, apertou o cerco. 19. Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Você falou, você alertou pacientemente, com compaixão. Não é a pessoa, você, que vai fazer a sua parte. Já falei, se vira. Não é assim, irmãos, tem compaixão. Nós vemos, Jesus tinha compaixão das pessoas que eram ovelhas sem pastor, como não tendo pastor. Estavam exaustas, estavam aflitas. As pessoas estão aflitas, exaustas, e nós estamos com a mensagem. Tenha paciência. Falou, fala de novo. Ore, fale com amor, com compaixão. Se as pessoas mesmo assim não quiseram, Noé ficou 100 anos lá, irmãos. Cada martelada era mensagem. Então passou 100 anos, não quis saber, a porta fechou. Então muitos vão para o inferno, a porta vai fechar, o dia vai terminar, a noite vai chegar, fazer o quê? Mas nós salvamos a nossa vida, nós fizemos nossa parte, nós fomos de fato responsáveis. Deus compara o profeta a um sentinela sobre a torre. Se ele vê o perigo e não avisa, o sangue é cobrado dele.
Mas se ele avisa e a pessoa não escuta, ele cumpriu a sua missão. Nossa responsabilidade, a minha e a tua, não é convencer. Nós não vamos convencer ninguém, muito menos converter. Nossa missão é avisar, é servir e é cuidar. Somos embaixadores e Deus age através de nós. Embaixadores, nós temos no Brasil muitos embaixadores de diversos países. Eles estão com as suas famílias aqui em uma boa casa, uma boa escola, bom de tudo, tá? Para representar bem seus países. Cada embaixador representa o seu país. Tem de tudo, não falta nada para eles. Nós também somos embaixadores, irmãos. Embaixadores. Segundo aos Coríntios 5:20 diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Então, Cristo não vai vir aqui pregar o evangelho. Os anjos desejaram, mas também não compete a eles. Foi dado para mim, para você, esse privilégio, esta honra, mas também temos que admitir que é responsabilidade. Ele vai falar através de nós, vai anunciar para as pessoas através de nós. Então somos embaixadores, e nós temos, irmãos, os cuidados do rei deste reino, aqui embaixada, nós, igreja de Jesus, somos bem cuidados por ele, por Cristo Jesus, e nós vamos alcançar e abençoar as pessoas, porque somos embaixadores em Cristo Jesus. O embaixador não fala por si mesmo, ele carrega a autoridade de quem o enviou. Embaixador é importante, ele carrega a autoridade do seu país, ele representa o seu país em terra estranha, e nós também representamos, irmãos, o nosso país de origem, o Senhor da nossa vida. Estamos aqui representando diante das pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Jesus, quando contou a parábola do rico e Lázaro, e na verdade há a boa aceitação por parte dos estudiosos da Bíblia, que nem se trata de uma parábola, que de fato Jesus pegou algo acontecido e apresentou, até porque tem o nome da pessoa aqui, Lázaro, tá? O rico e Lázaro, não deu o nome do ímpio, mas colocou o nome do salvo. Que o rico, quando abriu os olhos, estava no Hades, no inferno, e antes de Jesus ressuscitar, de levar cativo o cativeiro, o lugar dos salvos também era neste lugar, no seio da terra, com a divisão do lugar de tormento, de chama, e o lugar que era chamado seio de Abraão, lugar de gozo. E o rico estava no inferno, então, já sentindo em tormento, e fez um pedido a Abraão: permita que um dos mortos compareça na terra, entre os viventes, para falar para os meus irmãos, para não virem para este lugar, mudar de vida, né? Usando umas palavras simples aqui, para mudar de vida lá, porque senão eles vão vir aqui para cá também. Irmãos, quantas pessoas que rodearam a gente estão no inferno, tá? Talvez da família que faleceu sem a salvação, e talvez não sabe que você se converteu, tá? Vai cair também aqui, vai vir no inferno também, porque sem Jesus é inferno, é tormento, é sofrimento eterno. Então respondeu Abraão: não é possível, em hipótese alguma, que daqui vá lá, porque já tem os pregadores. Levante a mão bem alto. Já tem quem prega, já tem os pregadores, já tem os embaixadores, já tem as pessoas que são salvas, que vão anunciar a salvação para os ímpios. Não há envio depois da morte. Hoje é o tempo de falar, hoje é o tempo de servir, hoje é tempo de cuidar. Uma chamada à ação. Irmãos, temos que sair do lugar, temos que
tomar ciência de responsabilidade. Deus nos chamou para servir no reino. Há pessoas perto de nós que Ele quer salvar. Deus está mirando essas pessoas. Deus quer salvar, mas nós estamos sem ação, estamos acomodados. Quantos aqui entendem, acreditam que nos dias dos apóstolos, porque a igreja oficialmente ela começou com os apóstolos, Jesus o fundador da igreja, mas oficialmente aconteceu em Atos 2, no Pentecoste. E a partir do começo da igreja, eles estavam muito bem com a revelação de Deus, com a inspiração de Deus, para envolver a igreja que era nascente, a igreja primitiva, e no rumo certo. Eles tinham então o templo, que eles iam ao templo, como nós aqui estamos, para cultuarmos a Deus, tá? Que é um número grande já, que vai cultuar a Deus, a reunião dos salvos. Mas também eles tinham o entendimento correto de Deus, que é atender nas casas. Eles reuniam pequenos grupos nas casas, porque nas casas podiam cuidar das pessoas. Na igreja, num culto, ninguém vai levantar e contar um problema que você está enfrentando e pedir oração para nós. Não tem condição para isto. No grupo que está aqui, num culto, é para louvar a Deus, adorar a Deus. Mas na casa é mais fácil. Na casa reúne menos pessoas. E aí então compartilha a palavra, ora uns pelos outros. E ali a pessoa pode apresentar um problema que ela está enfrentando, uma luta. E ali então tem uma liderança, tem pessoas que ajudam, que auxiliam. Então ali promove os cuidados, tá? Das pessoas, que é um grupo menor nas casas. Assim era também no tempo dos apóstolos, já na nascente da igreja. Quem aqui entende que de fato isso ocorreu, levante a mão bem alto. Amém, estamos no caminho certo. Estamos para finalizar a mensagem. Um pouquinho mais de paciência agora, irmãos. Nós temos as células aqui em nossa cidade. Creio que todos sabem que nós trabalhamos em célula. Todos sabem. O nome que foi dado aqui para nós foi aceito, célula. Tem lugar que o nome não ficou bom, colocou lá outro nome. Alguns pequenos grupos, tá? Para nós aqui não tem nenhum problema, ficou célula mesmo. Que é um grupo pequeno, numa casa, tá? Que os princípios bíblicos ali são apresentados, porque tem compartilhar a palavra, tem oração, tem louvor, orar um pelos outros, discipular, é tudo bíblico, irmãos. E para ajudar tem um lanchinho. Nossa, inventou? Não, também tinha isso aqui lá. Também tinha, irmãos. Olha, quem gosta de lanche, levante a mão. Vai para a célula. Atos 2:46 diz assim: diariamente, repete comigo, diariamente. Quer dizer todos os dias, irmãos. Todos os dias, irmãos. Nós uma vez por semana fazemos isso, eles todos os dias. Perseveravam unânimes no templo. Todos os dias então estavam no templo, partindo o pão de casa em casa. Então ora para o templo, ora para casa, templo, casa. Era o tempo todo tomados com esta atividade. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então vimos aqui nos templos, nas casas, estavam em oração e também eles tinham as refeições. O início da igreja assim foi. No templo, para adoração coletiva, como estamos aqui fazendo nesta noite. Fizemos de manhã também. Nas casas, para relacionamento, cuidado e discipulado. Nasce um novo convertido, irmãos. No culto é difícil cuidar dele. Vamos pregar aqui, esforçar, passar o melhor, mas tem que ser cuidado segundo as suas necessidades. E numa célula, num pequeno grupo, ele pode ser muito bem ser cuidado ali, tá? É parte da família que vai cuidar. O templo era um lugar de celebração, mas a casa é lugar do cuidado. No templo, a multidão se reunia, na casa as vidas eram conhecidas. Eu não tenho a mínima chance de saber, no culto de manhã e no culto da noite, pessoas que não vieram.
Uma outra, talvez a gente olhe para o lugar que a pessoa é acostumada a sentar, a gente pode presumir que a pessoa não veio hoje. Já aconteceu, você não esteve no culto. Não, pastor, está outro lado sentado lá, mudou o lugar, então me perdi aqui. Tá? Não tem condição. Na célula, irmãos, é fácil saber quem não veio. Reúne lá 10 pessoas, tem célula de 20 pessoas, 25 pessoas, mas é possível saber todas as pessoas que estão lá e fazem parte de quem faltou, é possível. E o líder com os que auxiliam, olha, tal pessoa não veio hoje, tá? Lá no Pará, onde estive acompanhando algumas células, interessante é que no início da célula, já tal pessoa não veio, liga para ela agora lá, ligava na hora. Olha a sua ausência, nós estamos aqui, então, furou o pneu do carro, estamos buscando você já aí. Alguém pegava o carro e ia buscar a pessoa na hora da célula. Nem que chegasse fora do lanche, não tem problema. Tá? Mas buscar a pessoa. Ou então já sabia, passando um problema, vamos orar para aquela pessoa, passando um problema na casa dela, no casamento, com um filho, irmãos. A célula é isso. Dá para saber quem está ausente, quem faltou. No culto não tem jeito, não tem como fazer isso. Então veja a importância dos pequenos grupos. Célula não é apenas uma reunião mensal. Vai lá toda quarta-feira, ou toda segunda, não é reunião mensal. É vida compartilhada, diga amém. Atos 5:42, estou já aqui para encerrar. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, que é o Cristo. Eles ensinavam, eles anunciavam. Eles ensinavam, eles anunciavam. Anunciavam para a salvação, ensinavam para cuidar, para discipular. Na célula, ora uns pelos outros, compartilha lutas e vitórias. Somos fortalecidos na fé e aprendemos a caminhar juntos. Brasas fora do braseiro do fogo, apaga rapidamente. Participar da célula é uma escolha sábia. Eu quero agora estar fechando o assunto assim. Pastor, eu quase não tenho tempo, tá? Pastor, eu já sou da igreja há muito tempo, nem preciso ser cuidado. Eu venho nos cultos aqui, amém. Para a sua vida está bom. Mas não tem pessoa só casa para salvar? Bendito meu irmão, bendito a minha irmã. Não tem pessoas, familiares para salvar? Está pensando só em você? Quando você convida alguém para vir à igreja, há uma barreira muito grande. Eu já tinha essa barreira aí. Queria convidar você para ir na igreja. Eu já tenho minha religião, obrigado. Complicou tudo agora, não? Porque igreja liga mais à religião. Cria barreira, irmãos. Para nós não. Os de fora eu já tenho minha religião, já vou lá, já. Quando convidamos para ir numa casa, já muda a figura, uma casa, tá? Se perguntar o que faz lá, já vai falar, não, lá a gente lê um trecho da Bíblia, a gente ora um pelos outros, né? E tem um lanchinho no final lá. Se vai pelo lanchinho, não tem problema, tá? Deixa comer, tá? Pega pelo estômago, bom, capricha no lanche lá, torrada, né? Com chá. Tem gente que faz churrasco, irmãos, aí, né? Irmãos, um jeito ou outro, Deus vai fazer a obra, irmãos. A pessoa entrou lá, Deus já está de olho para salvar aquela vida. Só depende de nós fazer o melhor. Acolhe bem, faça o melhor, compartilhe a palavra. Deus quer salvar aquela pessoa que é da sua casa, meu irmão. Um dia ela vai morrer também. Não vai ficar para semente, não. Você não ama aquela pessoa, um parente seu. Quando chega a notícia, morreu, o que você vai pensar? Devia ter. Então não é apenas por você, meu irmão e irmã, é pelas pessoas da família que nós precisamos alcançar. Todas elas digam amém. Senhor, recebemos a tua palavra, e que a palavra do Senhor inspirada possa, para cada vida, Senhor, cada um que aqui está, que o Senhor fala diferente, conforme a necessidade, que seja inspiração, que seja para correção, que seja para ânimo, para estímulo,
Senhor, chamada de atenção, qualquer que seja, Senhor, vem a palavra para cada um que aqui está, conforme a necessidade, direcionada dos céus, a atuação do Espírito Santo para moldar e para mudar, para que sintamos de fato como servos a necessidade de encararmos nossas responsabilidades. Age em cada vida, age em cada coração. Digam amém. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Amém, graças a Deus. Acompanhando até toda a palavra que nós recebemos, apenas um testemunho, um breve relato, um breve testemunho, né, da Cida, Cláudia, Calistre, né, também ali o Danilo, Alice, né, a família conta o testemunho rapidamente. Levanta a mão aí para a igreja ver, amém. Apesar de estarem em luto ainda, decidiram contar esse testemunho a respeito do marido, do pai, do avô, que partiu essa semana. E eles contam que há cerca de 9 anos atrás, né, o José Carlos sofreu já infarto, estava já praticamente morto, mas fizeram um voto, uma oração com Deus: Senhor, deixa ele mais um tempo para a gente poder apresentar o Evangelho, para ele conhecer a netinha, né? E assim foi a oração, o voto que fizeram com Deus. Deus poupou a vida do José Carlos naquela ocasião. Ele sofreu mais algumas ocasiões também, outros infartos, segundo conta a família, e Deus sempre estava ali presente. Até o corpo médico, enfermeiros diziam: olha, já foi. E daqui a pouco vinha a notícia que ele estava lá de volta, andando, caminhando, né? E a família conta isso com felicidade, porque ele resistiu por um bom tempo o Evangelho, apesar da família já fazer há muitos anos estar caminhando com Cristo. José Carlos resistiu, e nesse último ano agora, ele teve uma última decaída, foi parar no hospital. A família procurou aqui o apoio da igreja, procurou os pastores, né? O médico tinha dito já que não tinha mais o que fazer, era o último dia de vida. E aí foi, né? A igreja visitou através dos pastores aqui, visitou no hospital, e conta-se que esteve lá o pastor Adriano, né, visitando no hospital e apresentando Jesus para ele, e ele chorava, né, se entregando a Jesus, conforme era a oração. Eles queriam, né, que José Carlos conhecesse a Cristo antes de ser recolhido, e houve essa compreensão. Ele chorava, entregando a vida dele para Jesus, enquanto oravam em conjunto, né? E passou-se alguns dias então, depois dele ter acompanhado boa parte da infância da netinha, e também o principal, encontrado Cristo, Deus o recolheu. Apesar do luto, a família se alegra, pois José Carlos conheceu a Cristo e morreu com a salvação, com Cristo Jesus. E louva a Deus por esse tão grande milagre, por essa maravilha. E nós, juntamente, Igreja do Senhor, louvamos a Deus, né, pela família que pôde encontrar esse respaldo no milagre de Deus. Assim como todos nós, foi dito, ninguém sabe o dia, a hora, né? E assim precisamos pregar o Evangelho àqueles que ainda são inconversos, para aqueles que ainda caminham fora do plano de Deus. Nós louvamos a Deus por esse testemunho. Vamos aplaudir ao Senhor, louvando, adorando, glorificando ao Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Fica o nosso abraço, né? Que Deus console a família diante do luto. Deus abençoe ricamente, né? A esposa, a filha, o genro, a neta. Que Deus abençoe vocês ricamente. Amados, nós vamos estar consagrando os dízimos e ofertas nesta noite. Você que separou o dízimo, a oferta, hoje a oferta no altar, oferta de primícias, tendo a oportunidade de oferecer as suas primícias, o seu melhor a Deus, você vai fazer isso neste momento. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar consagrando, depois passará as salvas, você pode dizimar, ofertar, e aqui à frente então no altar, a oferta no altar. Iremos orar também
pelos alimentos, né? Ou melhor dizendo, para quem vai recebê-los e para todos aqueles que puderam oferecer algo de si para abençoar também outras famílias. Grande Deus e Pai, te louvamos por tão grande oportunidade que o Senhor nos proporciona nesta noite de estarmos unidos, reunidos em Teu nome. Consagramos neste momento toda a contribuição para a Tua obra, os dízimos e ofertas do Teu povo, ó Deus. Aqui a oferta de primícias que separamos neste segundo domingo, a oferta do altar. Queremos trazer diante do Teu altar, ó Deus, a nossa oferta de gratidão, a nossa oferta de alegria, nossa oferta de amor. Consagramos para a Tua obra, ó Deus, que a bênção dos céus esteja presente sobre cada lar e família que assim tem feito com alegria, com satisfação no coração. Desejamos Te adorar com tudo que somos, com tudo que temos, e por isso contribuímos com grande alegria e regozijo em nossa alma. Abençoamos também, Senhor, através desses alimentos recebidos, todas as mãos que doaram, bem como as mãos que receberão. Que em todas essas vidas haja a bênção do Senhor e, acima de tudo, a palavra dos céus esteja presente. O pão da vida, Senhor, se torne presente sobre cada lar e cada família. Assim oramos, louvando e agradecendo ao nosso Deus. Em nome de Jesus, todos digam amém. Graças a Deus, com alegria ofereça o seu melhor na casa de Deus. Retiro de Juniores. Vem aí o Retiro dos Juniores que vai acontecer no dia 14 de fevereiro. Para maiores informações, procure a liderança. Almoço Fogo de Chão, dia 15 de fevereiro. Vem aí.
almoço beneficente em prol da construção do Jardim Santa Carolina, e você não pode ficar de fora. Vigília anual da nossa igreja será no dia 16 de fevereiro, lá no bairro Saúde. Todo ano nós fazemos essa vigília um pouco mais extensa do que as vigílias mensais, e é importante que a igreja esteja junto, porque a igreja precisa de oração, precisa desse tempo. Vamos juntos buscar edificação pessoal, edificação para a nossa família, edificação para a igreja. Retiro Jovens e Adolescentes será no dia 17 de fevereiro, lá no bairro Saúde. Procure a liderança para maiores informações. A nossa vigília, essa então é anual, isto é, fizemos todo ano essa vigília, já há muitos anos. A gente pretende, tem em mente fazer uma outra vigília, mas não acha a data, né? Então essa aí já de praxe, então não perca. Algumas pessoas talvez vão trabalhar na terça-feira, que para muitas pessoas não é feriado, tá? Então vai lá um pouco, ao que você vê que deu o seu tempo, sai, quem vai ver você saindo, vai entender que você vai acordar bem cedo o dia seguinte. Mas participe, tá? É uma vigília assim que nos rendemos mesmo a Cristo, buscamos mesmo lá com um bom tempo de oração, de palavra, louvor, muito bom, vale a pena a sua participação. E com respeito ao local, tem um pouco de confusão, fala bairro Saúde, e alguns pensam que é já indo em direção a Pirassununga, não, é indo a Araras, atrás do posto Lemense, tá? Então vai confundir, pegar caminho errado, viu? Então é atrás do posto Lemense, diz que lá é bairro Saúde também, né? Então está aí dada a palavra. E tem mais um recado, que haverá um seminário, envolve grupos pequenos, células, no mês de março, lá em Sorocaba. Procure o Flávio depois do culto, se alguém tem interesse em participar, tá? Com certeza vai ser muito bom. E esses são os recados que nós tínhamos aqui a apresentar. Eu quero fazer uma oração agora, mesmo sentados, só para nós abençoarmos já as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Feche os olhos. Pai Santo, Eterno Deus, nós louvamos a Ti por esse tempo tão maravilhoso, tão abençoado. Certamente todos nós pudemos ser cuidados por Ti, pela palavra, pela Tua graça, e também abençoamos as pessoas que nos acompanharam através das redes sociais, tanto essas vidas, as que acompanharam, bem como seus familiares e outras pessoas do convívio, que alcancem também o entendimento da Tua palavra, que possam ser alcançados pela graça do Senhor para a salvação, e assim abençoamos a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Então quero abençoar vocês, neste momento, que a bênção de Deus continue em suas vidas, fiquem na bênção, fiquem na paz.